Eu sou Hamilton Varela, sou diretor do Instituto de Química de São Carlos, o IQISC, entre 2022 e 2026. Eu nasci em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, em 1973. Sou filho de professores universitários, né? Meu pai era professor, foi um dos fundadores da Escola de Engenharia da UFRN, que depois ajudou a formação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A minha mãe também era professora universitária e esse ambiente acadêmico fez parte da minha infância, né? Quer dizer, esse ambiente um ambiente intelectual em geral, com muitos livros, muita conversa sobre academia, sobre universidade, sobre pesquisa. Isso fez parte da minha infância, não é? E são coisas que você só descobre na maturidade, né? Como a influência que esse ambiente trouxe para a minha vida. Eu fiz engenharia química na UFRN, me formei lá, mas durante a graduação inteira a minha relação foi com a química. Então eu fazia graduação na engenharia química, no departamento de engenharia química, mas eu fazia iniciação científica tudo na química, né? Porque eu gostava da coisa um pouco mais distante da aplicação, né? Estudo um pouco mais fundamental. Vim para São Carlos foi uma forma bem natural, né? Quer dizer, como eu mencionei, eu fazia iniciação científica no departamento de química e no decorrer dos anos, né, eu falei, puxa, qual será a próxima etapa, né? Para onde eu devo ir e tal, o que eu devo fazer? E o meu orientador, a ocasião, que teve influência enorme na minha vida, né? Faleceu há poucos anos, mas teve influência enorme na minha trajetória toda, chama Hélio Scatena Júnior. Ele tinha passado por São Carlos, ele tinha feito doutorado aqui no grupo de eletroquímica com o professor Ernesto Gonzalez. Então foi uma coisa mais ou menos natural, né? Ele falou, por que você não vai para a Universidade de São Paulo, em São Carlos? E, puxa, eu nunca imaginei, né? Quer dizer, chegar um dia à USP e conhecer a Universidade de São Paulo, era muito famoso já o instituto, né? Essa área de físico-química em particular, que foi a área que eu optei desde o início, e o grupo de eletroquímica. Então assim foi feito, eu vim a primeira vez para São Carlos para uma escola de inverno na UFSCar. Escola de inverno que, à ocasião, salvo engano, era físico-química e química analítica. Então eu vim para a primeira vez para São Carlos, quer dizer, vim de ônibus de fato, acho que 2 dias e meio de viagem de Natal para cá, mas foi um período realmente inesquecível, com todos os meus amigos que faziam química, né, e iniciação científica lá na química também. Nós viemos participar dessa escola de inverno aqui na UFSCar, e eu comecei com vários docentes da UFSCar à época e já tinha acertado uma conversa específica com o professor Roberto Torresi, que foi professor nosso aqui, né? Hoje é professor titular do IQ, da nossa universidade lá em São Paulo. E então foi isso, né? Eu conversei com ele, alinhavamos mais ou menos como seria o meu projeto de mestrado. E no final da graduação, eu lembro que eu terminei até antes, eu não me formei como todos os colegas na engenharia química. Eu fiz uma formatura na sala do diretor do Centro de Tecnologia, porque eu queria vir muito para cá, estava com muita pressa para vir para São Carlos. Para quê? Para ter um pouco, me desvencilhar das atividades de graduação e me dedicar às disciplinas, né, que eu faria aqui, que eu estava muito apreensivo, né? Eu falei, puxa, será que eu vou ter condição de seguir de fato, né, nessa disciplina tão difícil, né, como se dizia à época, né? Quer dizer, que eu não conhecia. E tem essa apreensão natural, né? Quem vem de outro estado, né, para a melhor universidade da América Latina, para o instituto talvez um dos mais reconhecidos da América Latina também na área de físico-química, né? Eu estava realmente muito apreensivo, então eu vim um pouco antes de acabar a minha graduação, fiz uma colação de grau, como eu falei, né? Quer dizer, privada, apenas com o diretor da unidade, e vim para cá no final, acho que no comecinho de 98, para fazer o meu mestrado. Então essa foi a trajetória, né? Para chegar finalmente aqui no Instituto de Química de São Carlos. Eu saí de São Carlos, fui para Berlim para fazer doutoramento no Instituto Fritz Haber, que é da Sociedade Max Planck, e eu não tinha vínculo nenhum mais com a cidade. O único vínculo que eu tinha com a cidade era minha esposa, que é daqui de São Carlos, né? Então a gente tinha contato com alguma coisa, eu tinha contato com alguns amigos no Instituto, mas eu não sabia para onde a vida me levaria, não é? Então eu fiz o doutoramento lá, defendi o doutoramento na Universidade Livre de Berlim, e não sabia exatamente para onde a vida me levaria, não é? Eu saí, a minha esposa continuou fazendo doutoramento em Berlim, eu fui para Munique para fazer um pós-doutoramento, que a minha ex-orientadora tinha mudado para Munique, para a Universidade Técnica de Munique. Lá eu fiquei pouco mais de 6 meses e retornei para o Brasil para fazer um concurso aqui que tinha sido aberto, aqui no IQISC. E nesse meio tempo eu submeti um projeto chamado Jovem Pesquisador FAPESP, que me daria uma certa liberdade, né, de ter recursos para o laboratório,
e consegui desenvolver minha pesquisa mais ou menos de forma independente do que havia aqui no Instituto. E aí assim aconteceu, né? Quer dizer, nós voltamos para cá em 2004. Em 2007 eu me tornei professor do IQISC, do Departamento de Físico-Química. Eu entrei em 2007. 5 anos depois eu fiz a minha livre docência em termodinâmica, né? Justamente aquela disciplina que me causou certa apreensão quando eu mudei para São Carlos, que eu faria essa disciplina no mestrado, né? Então eu me tornei, a vaga que eu entrei aqui em São Carlos, coincidentemente tinha sido ocupada pelo meu ex-orientador, o professor Roberto Torresi, que nos deixou para mudar para o IQ em São Paulo. E aí eu entrei em 2007, e em 5 anos eu fiz a minha livre docência, aí passei 1 ano fora, passei um período sabático no Instituto Fritz Haber em Berlim novamente. Mais 5 anos da livre docência eu me tornei professor titular, mais 5 anos eu me tornei vice-diretor, eu me tornei diretor do Instituto. Então tem esses ciclos aí de 5 anos, né? Mas não foi nada muito planejado não, né? Correu basicamente por acaso, de eu ter tido um privilégio enorme, né? Uma sorte muito grande de ter sido vice-diretor da gestão passada com o professor Emanuel Carrilho, não é? Então naquele momento, claro que eu já vislumbrava alguma contribuição um pouco maior, né? Primeiro como vice-diretor e depois como eu já vislumbrava essa possibilidade, né? Não estava no meu radar, obviamente, né? Porque é muito custoso, né? Você que faz pesquisa, sacrificar um pouco os congressos, sacrificar um pouco o tempo para os alunos. Mas uma coisa que não foi planejada, né? Mas aconteceu nesses ciclos aí de 5 anos, né? Que se completou com a minha eleição para a diretoria do Instituto. Na minha opinião, tem sido um privilégio enorme, né? Quer dizer, colocar uma pequena contribuição, né? Colocar um tijolinho nessa história do nosso instituto tão bem estabelecido, né? Um instituto de excelência. Eu vejo como um privilégio muito grande, né? Esses desafios não tem nada que eu possa dizer que tem, até pelo fato de ter sido vice-diretor, não tem nada que eu possa dizer que isso aqui eu não esperava, que aborrecimento. Não, eu tenho tido a grande maioria, pelo menos as coisas que restam na minha memória quando me é feita uma pergunta similar, são coisas boas, né? Que são muitos desafios. Claro, você vê o Instituto de uma forma diferente, não é? Se você está no seu laboratório, você já tem uma atividade de gestão com seus alunos, para conseguir espaço físico, para lutar por uma bolsa, para lutar por recursos. Isso envolve muito da atividade de gestão, apesar das pessoas não entenderem isso de maneira muito clara. Mas aqui no Instituto você conhece a Universidade de São Paulo sob uma perspectiva altamente privilegiada, né? Quer dizer, num grupo pequeno dos diretores, você consegue entender quais são os problemas das outras unidades, né? E consegue colocar em perspectiva os problemas, os desafios, as vantagens, as qualidades da sua unidade, né? Então, não tenho nada de negativo, nem dizer, sob estresse, eu não consigo fazer muita coisa. Não. Eu vejo somente como um privilégio, uma alegria muito grande poder contribuir para esse instituto, né, que é a minha casa, né, que é onde eu trabalho e que eu me sinto muito lisonjeado de estar nesse cargo. Todo esse zelo que nós temos pela gestão, em termos de transparência, em termos de correção, em termos de entender de forma muito clara que estamos aqui para servir. Eu acho que isso aqui talvez fosse eu esperaria que fosse o legado mais duradouro, não é? Da nossa gestão. Em termos de transparência, em termos de consideração com os colegas, em termos de fazer tudo como as boas práticas de gestão e a boa convivência espera. Mas a pesquisa nossa, né, quer dizer, o número de professores do Instituto que estão entre os mais citados do mundo, né, os mais relevantes do mundo em determinadas áreas, em particular na área que eu atuo, era de engenharia. Nós somos um instituto pequeno, com 54 professores. Na área de energia, nós temos 6 docentes do instituto que estão entre os 2% mais relevantes do mundo. Isso não é pouco, é muito para uma unidade como a nossa. E se pegar a química inteira, eu não lembro do número exatamente, mas nós temos coisa de 14 ou 15 docentes que estão nessa lista. Claro, tem que se olhar em perspectiva também, não é? Mas a pesquisa do Instituto está indo muito bem, muito abrangente, portanto muito ampla, não é? E muito profunda ao mesmo tempo. Isso é difícil. Não são todos os institutos de química pelo mundo que têm esse equilíbrio e essa coerência, digamos assim, de atuar muito bem em todas as áreas, como nós temos aqui no Instituto, né? Do ponto de vista institucional, né, quer dizer, muita coisa foi mudada, como eu já falei, da forma de lidar com recursos, muito mais accountability nossos sistemas internos têm agora, né? Quer dizer, nós temos muito mais transparência na comunicação, nós temos um trabalho extramuros espetacular que é feito, né, em termos das mídias, em termos de comunicação com a população e seus diferentes, com os diferentes atores, digamos assim, da sociedade que nos financia, não é?
Nós temos infraestrutura, muita coisa foi mudada, né? Quer dizer, um almoxarifado no Campus 2 para melhorar a segurança. Nós fizemos muito aqui em relação à acessibilidade, né? Nossos prédios hoje são modelo. Nós temos talvez o instituto mais seguro, né? Não todos os prédios, mas os principais prédios de pesquisa nós são muito seguros hoje em dia. Parabenizar o IQISC por esses 30 anos, né? Quer dizer, eu acho que é como eu já falei, uma oportunidade muito boa, né? De historiar de alguma maneira o que nós fizemos até aqui, o que nos fez chegar até o Instituto, identificar os pontos fortes, seguir com esses pontos fortes, né? Como eu já mencionei, pesquisa ampla e profunda ao mesmo tempo, tentar manter essas características da nossa pesquisa. E eu parabenizaria o IQISC pelos muitos bacharéis, muitos mestres, muitos doutores que já entregamos à sociedade, né? Que a sociedade nos financia de forma muito generosa, né? A sociedade paulista nos financia de forma muito generosa. Parabenizaria o Instituto de Química de São Carlos por isso, por ter entregue à sociedade até mais do que ela esperava.